A fraqueza espiritual costuma parecer um mistério que surge de repente. Muitos dizem que perderam a força, que a fé ficou pesada e que o coração está distante. Porém, essa sensação não nasce do nada. Ela se forma quando ficamos longe dos meios simples pelos quais Deus sustenta o seu povo. A fraqueza não é falta de capacidade, mas resultado da distância. A alma enfraquece quando se acostuma a viver longe da palavra, da oração, dos sacramentos e da comunhão. Esses meios não são detalhes, mas o caminho escolhido por Deus para renovar os seus filhos. A Escritura nunca nos chamou a caminhar baseados em sensações. Ela nos chama a caminhar baseados em meios concretos. A fé cresce de maneira objetiva. A força espiritual não é fruto de instinto, mas de exposição constante às obras de Deus. Quando alguém diz que está fraco, geralmente está confessando algo mais profundo. Está dizendo que se distanciou do lugar onde Deus derrama graça. A fraqueza não denuncia a ausência de Deus, mas a ausência de nós na presença dele. Quem vive longe da luz não pode reclamar da escuridão. Quem vive longe da graça não pode exigir vigor. A vida espiritual funciona como o corpo. Se alguém passa dias sem alimento, a fraqueza é inevitável. O mesmo acontece com a alma. Quando ela deixa de se nutrir dos meios de graça, perde sensibilidade e energia. Mesmo assim, muitos cristãos esperam permanecer fortes sem contato com a palavra ou sem rotina de oração. É como exigir força sem calor ou vida sem ar. Deus nos fez dependentes do cuidado dele, e esse cuidado é aplicado através de meios definidos, não por improviso. Ignorar isso é caminhar para o cansaço. Personagens bíblicos mostram esse padrão. Pedro ficou fraco quando se afastou da vigilância e tentou enfrentar o medo sozinho. Davi ficou fraco quando abandonou o ritmo de devoção e buscou descanso nos próprios desejos. Jonas ficou fraco quando fugiu da presença do Senhor. Em todos esses casos, a fraqueza surgiu da distância. Não foi acaso, não foi azar, foi afastamento. Quando deixamos os meios de graça, a alma perde firmeza, a mente perde clareza, a fé perde brilho, a vida espiritual se arrasta e começamos a achar que essa fraqueza é normal, quando, na verdade, é um alerta de Deus. A força do povo de Deus sempre esteve ligada à palavra. Não existe vigor espiritual sem exposição a ela. A fé nasce da palavra e cresce pela palavra. Quando deixamos de recebê-la, abrimos espaço para conclusões frágeis e emoções instáveis. A Escritura não é material para consulta ocasional, mas alimento diário. Quando a tratamos como algo secundário, condenamos nossa própria alma a viver com pouca luz. E pouca luz gera tropeços. Não porque Deus falhou, mas porque nos distanciamos do que Ele ofereceu. A Bíblia é o meio pelo qual Deus sempre despertou e renovou o seu povo. Esdras abriu o livro e o povo chorou. Josias ouviu a lei e estremeceu. Jesus enfrentou o deserto apoiado no "está escrito". Ele não usou criatividade ou força de vontade, ele usou a palavra. Se o Filho de Deus combateu o inimigo com a Escritura, como nós imaginamos viver fortes sem ela? Nossa fraqueza nasce quando buscamos vigor longe do pão que Deus nos deu. O coração só permanece firme quando se submete à voz do Senhor. Quem se afasta dessa voz sente rapidamente o peso de caminhar com as próprias forças. A oração não é acessório, ela é respiração espiritual. Quando ela desaparece da vida do crente, a alma perde ritmo, a consciência fica pesada, as tentações ganham espaço e a sensação de fraqueza aumenta. Não porque Deus deixou de agir, mas porque deixamos de buscar. A oração não é apenas falar, mas depender. Ela coloca o crente no lugar certo diante de um Deus vivo. Quando negligenciamos isso, não devemos nos surpreender com a falta de vigor. A fraqueza espiritual costuma refletir falta de joelhos no chão. A igreja sempre soube que a oração é uma arma. Não é uma arma emocional, mas uma arma real. É pela oração que o coração é aquecido, que a mente é reordenada e que a fé é renovada.
Quando oramos, Deus abre caminhos. Quando deixamos de orar, ficamos à mercê das nossas próprias limitações. Não há neutralidade. Ou avançamos pela oração, ou retrocedemos pela ausência dela. Quando a alma se acostuma a viver sem oração, passa a aceitar a fraqueza como parte da vida. E isso é perigoso, porque cria a ilusão de que Deus está distante, quando, na verdade, fomos nós que silenciamos nossa busca. Os sacramentos são meios de graça visíveis. Eles não são apenas símbolos, mas instrumentos pelos quais Deus confirma sua promessa e reforça a fé do seu povo. O batismo lembra quem somos diante de Cristo, e a ceia nos alimenta com a realidade da aliança. Quando nos afastamos desses sinais, perdemos uma parte importante da nutrição espiritual. A ceia nos lembra que nossa força não vem de nós, mas da obra de Cristo. Ela aponta para a cruz e nos chama à comunhão com o corpo de Cristo. Muitos estão fracos porque tratam os sacramentos como detalhes, em vez de tesouros. Os sacramentos fortalecem porque tornam visível aquilo que a palavra anuncia. Eles são como mãos de Deus estendidas ao seu povo. Eles trazem conforto, sobriedade e esperança. Quando um cristão se afasta da mesa do Senhor, a alma perde um testemunho poderoso da graça. A ceia nos coloca diante da morte que nos salvou e da vida que nos sustenta. Participar dela com fé é receber consolo, impulso e renovação. Negligenciá-la é cortar uma fonte de vigor que Deus planejou para nós. A fraqueza espiritual, muitas vezes, nasce da ausência desse encontro santo. A comunhão também é um meio de graça. Ela não é apenas convivência, é parte essencial da saúde espiritual. Deus não chamou ninguém para caminhar sozinho. Quando deixamos a comunhão, perdemos encorajamento, correção e suporte. A solidão enfraquece, porque nos afasta daquilo que Deus usa para cuidar de nós. O crente isolado perde proteção. Ele perde referências, ele perde estímulo. E quando persegue, já está fraco. Não por incapacidade, mas por afastamento do corpo ao qual pertence. A igreja é o lugar onde Deus derrama graça por meio de irmãos, pastores e relacionamentos que moldam nossa fé. Ninguém vence batalhas espirituais sem ajuda. Quando a comunhão é abandonada, a alma perde um dos instrumentos mais poderosos de fortalecimento. A própria Escritura diz que ferro afia ferro. Isso significa que Deus usa pessoas para renovar pessoas. Quando fugimos da comunhão, fugimos também desse afiar. E assim, a fraqueza cresce. Comunhão não é preferência, mas necessidade espiritual. A fraqueza espiritual não é sentença final. Ela é um aviso misericordioso de Deus. Ele mostra nossa fraqueza para nos chamar de volta aos meios de graça. Ele nos convida a retornar à palavra, à oração, aos sacramentos e à comunhão. Não existe força fora desses caminhos. Eles são o modo pelo qual Deus derrama vigor sobre seus filhos. Quando nos aproximamos deles, a luz volta a brilhar. A fé volta a respirar. A esperança volta a crescer. O retorno aos meios de graça é o retorno à vida. Você não está fraco porque Deus te deixou. Você está fraco porque se distanciou do que Ele te deu para ser forte. Volte ao culto. Volte à mesa. Volte à leitura. Volte à oração. Volte à comunhão. Os meios de graça não falham. Eles foram dados por Deus para manter seu povo firme. A força que você procura está justamente no lugar de onde você se afastou. E Deus te chama hoje. Ele quer restaurar sua vida. Ele quer reacender seu coração. Ele quer renovar sua fé. Basta voltar.